E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um guia visual trazendo a vocês pela Ford College. Bom, na nossa última conversa, a gente falou bastante sobre a implementação de interações de clientes para chamadas de programas. Na teoria, tudo lindo, tudo funcionando perfeitamente, né? Mas hoje o nosso foco muda um pouco. A gente vai descobrir como consertar essas interações quando a realidade bate na porta e, inevitavelmente, as coisas quebram. Então, imagina a cena. A sua invocação entre programas, o famoso CPI, simplesmente entra em pânico bem no meio da execução. O terminal cospe aquelas mensagens de erro super vagas e a equipe de desenvolvimento fica lá, olhando para a tela, totalmente sem saber por onde começar. É um verdadeiro mistério on-chain. E, vamos ser sinceros, a frustração é gigantesca, não é mesmo? Mas calma. Para resolver esse mistério, a nossa investigação de hoje vai seguir uma estrutura bem clara. Vamos passar pelo desafio dos CPIs, investigar a cena do crime, corrigir metadados e contas, otimizar essas interações, falar sobre padrões de resiliência e, por fim, montar o nosso relatório final. Bora lá? Começando pela nossa primeira etapa, o desafio dos CPIs. É aqui que a teoria esbarra na dura realidade. Só para a gente alinhar rapidinho, um CPI é basicamente um programa na Solana, chamando instruções de outro programa, tudo isso diretamente on-chain. O conceito é super elegante na teoria, só que, na prática, decidir dinamicamente quais contas são graváveis ou quem assina o quê, bom, essa é disparada a maior fonte de falhas. Tornar essas interações realmente confiáveis é absolutamente crucial antes da gente sequer pensar em levar isso para a produção. O que nos leva à etapa 2, investigando a cena do crime. Vamos colocar o chapéu de detetive e coletar algumas pistas. A regra de ouro aqui é: nunca, jamais saia alterando o código na base do puro achismo. A gente precisa mapear o sintoma para achar o culpado exato. Dá uma olhada aqui. Se esbarramos em um erro customizado, a causa provável é a ordenação errada. Então o primeiro passo é comparar as chaves de conta. Estouro do limite de computação? Vai direto olhar o orçamento e os logs. E se não tiver log nenhum? Muito provavelmente é uma falha de quem deveria assinar a transação. Ou seja, aquela velha caça aos fantasmas no código termina agora. A gente precisa de um fluxo de trabalho bem estrito. Passo 1, reproduzir a falha de forma previsível. Passo 2, adicionar logs estruturados bem ali, ao redor do envio da transação. Passo 3, inspecionar a transação depois que ela for confirmada. E olha só, apenas no passo 4 é que a gente vai corrigir o cliente. Isolar o problema de forma sistemática é o que separa a tentativa e erro da verdadeira engenharia. E quem nunca esbarrou com isso aqui, né? Program fail to complete. A clássica e maravilhosamente inútil mensagem de erro da Solana. É justamente por ela ser tão genérica que extrair aquela propriedade de mensagens de log no cliente e espalhar chamadas estratégicas lá no programa em Rust é tão vital. Sem logs bem direcionados, a gente está literalmente dando tiros no escuro. E com as nossas pistas em mãos, a gente entra na etapa 3, corrigindo metadados e contas. É hora de abrir a caixa de ferramentas e consertar a máquina. Olha a diferença gritante entre esses dois cenários. De um lado, a pura frustração. Tentar pedir para um programa escrever dados super importantes, mas fornecer para ele uma conta no modo somente leitura. Pensa bem, é como tentar escrever um livro inteiro usando um lápis sem ponta. Do outro lado, o sucesso bate a porta quando aquela flag indicando gravação, a flag writable, é ajustada para verdadeira, dando ao programa a permissão exata que ele precisa para trabalhar. E aqui vai uma dica de ouro. A sequência de chaves de conta na mensagem da transação tem que mapear perfeitamente, mas perfeitamente mesmo, para a ordem que o programa receptor espera. Checar essas incompatibilidades de quem assina e de quem é gravável logo de cara é, sem dúvida, o atalho mais rápido para estabilizar qualquer CPI. Passando agora para a etapa 4, otimizando interações. Vamos dar aquele afinamento no nosso motor. Porque, vamos falar a verdade, fazer o código simplesmente funcionar é só o nível básico. A verdadeira excelência entra na hora de otimizar, e o impacto disso é enorme. Se a gente reduz a quantidade de contas passadas de, digamos, 12 para 10, só removendo umas 2 contas de leitura que não serviam para nada, a transação inteira fica visivelmente mais leve. Menos contas na jogada significa menos sobrecarga de processamento e, claro, um custo menor de execução lá na rede. Na etapa 5, a gente tira os olhos um pouco do código e olha para o mundo real. Padrões de resiliência e como lidar com a instabilidade da rede. Pois é, chega de olhar só para o nosso código perfeitinho. A gente precisa encarar a realidade lá fora, que pode ser bem caótica. A conexão com os nós da rede cai, tem pequenos soluços e isso acontece o tempo todo. O segredo é construir defesas.
implementar uma verificação contínua do status de confirmação, fazer tentativas que sejam seguras de se repetir sem duplicar ações e manter um limite bem estrito dessas repetições. É assim que a gente garante que uma instabilidade passageira não derrube a nossa aplicação inteira. Para fechar a parte técnica de hoje, vamos para a nossa etapa 6, relatório final e os próximos passos. Sabe, o trabalho de verdade não termina só porque a transação passou com sucesso. Documentar o que foi corrigido, guardar os rastros dos logs e registrar as otimizações que a gente alcançou é o que separa projetos de gaveta de produtos reais e escaláveis. Toda essa depuração sistemática que a gente viu aqui é exatamente a preparação que a gente precisa para o grandioso módulo Capstone. Ele vai exigir uma fundação incrivelmente sólida e uma arquitetura muito bem otimizada para funcionar. O que me leva a deixar uma pergunta final para a gente refletir. Os CPIs que estamos construindo estão realmente prontos para aguentar o estresse implacável de uma rede principal? Fica o questionamento. É fundamental continuar testando, validando os limites e refinando os logs constantemente. E olha, para aprender muito mais sobre esses conceitos, afiar as habilidades na Web3 e dominar o desenvolvimento on-chain, acessem o site Forge College. Tem muito recurso bacana por lá. Lembrando que este guia visual foi produzido pela Forge College. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e continuem construindo projetos incríveis. Um abraço e até a próxima.